Olá, paz a todos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui no nosso segundo dia da contagem do Homer. Eu quero ir com vocês rapidamente para Deuteronômio capítulo 16, porque aqui tem alguns códigos muito importantes para o dia de hoje. O texto diz, no capítulo 16, versículo 1, diz: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Diz: nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito. Agora, olha bem que coisa tremenda. No versículo 9 diz algo interessante que não diz em Levíticos. Diz assim: 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Verso 10, depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deres será tributo voluntário, de novo, oferta da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Mas eu quero focar hoje no que diz aqui o versículo 9. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Algo muito importante a entender a respeito da contagem do Homer é o poder da apropriação da colheita. Deixa eu te explicar uma coisa. Independente do que você está vivendo, de como está a sua situação neste exato momento, a atitude de fé da colheita é sine qua non durante a contagem do Homer. Se você tiver com a fé abalada, estiver passando por dificuldades, necessidades, estiver de repente esperando por uma intervenção de Deus há muito tempo, a tendência é que a sua fé seja bombardeada, não é? E quando a gente fala em provisão, fala em milagres de Deus, intervenção de Deus, normalmente algumas pessoas têm dificuldade de crer exatamente por ter recebido tanta pancada da vida, às vezes por estar esperando há tanto tempo por uma intervenção de Deus. Mas lembre-se, o princípio divino será sempre maior do que a sua necessidade. Sempre maior. Deus nunca vai permitir que uma necessidade suplante o seu princípio, a sua verdade bíblica. E, portanto, o texto diz: desde que a foice começar na seara, começarás a contar 7 semanas inteiras. Aí você pode dizer assim, mas pastor, apóstolo, eu ainda não comecei a colher nada, eu tenho contribuído, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu dei a minha oferta do cordeiro, mas eu ainda não comecei a colher. Mas aí está o segredo da fé. A apropriação pela fé é um dos segredos da contagem do Homer. Lembra do vídeo de ontem? Lembre-se, esses dias da contagem do Homer, uma coisa se conecta à outra. E ontem nós falamos sobre o quê? Sobre o poder da expectativa. Contagem do Homer é, antes de qualquer coisa, expectativa de um milagre. Expectativa de uma colheita. Então, quando você se apropria da colheita, é quando a foice começa, né? Desde que a foice começar na sua seara. Então eu me aproprio pela fé. E outra coisa, me aproprio profeticamente. Não é só fé no sentido de uma fé vazia, desamparada, flutuando no ar. Não, é uma fé amparada por uma atitude profética. Se necessário for, faça um ato profético. Se você tiver um quintal, e vai lá no quintal, pega aí uma faca, uma foicezinha, qualquer coisa, vai lá e corta alguma coisa numa atitude de fé e diga: eu estou me apropriando da minha colheita. Se não tiver no seu quintal, vai do lado de fora mesmo, um pedaço de grama. Faça algo profético que mova a sua fé na direção da sua colheita. Porque a promessa de Deus é que a colheita virá no tempo de Deus, mas ela virá. E nós estamos vivendo hoje um tempo, uma janela, um tempo divino, onde Deus tem respondido às orações do seu povo. Então, não perca esta oportunidade de reivindicar a sua bênção e o seu direito pela fé e uma fé baseada numa atitude profética. É o que eu desejo para você, para a sua casa, para a sua família, que você viva o sobrenatural a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sendo hoje o segundo dia, nós queremos, portanto, declarar: bendito és tu,
Deus eterno, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o Homer. Hoje é o segundo dia da contagem do Homer. Eu te abençoo e proclamo o milagre de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.